Reino Unido e reino dividido. Bem, Reino Unido, da conquista da terra sob Josué até o alvorecer do período dos juízes. O pastor Ernesto Tognini, ele tem uma linguagem poética, um jeito de falar, né? Em vez dele ser assim, direto na técnica, ele fala de um jeito meio romanceado. Eu acho isso maneiro. Da conquista da terra sob Josué até o alvorecer do período dos juízes, Israel foi alargando seus termos, derrotando e vencendo aquele. No apogeu da judicatura, ou seja, do auge, né, dos juízes, porém, Israel perdeu consideráveis áreas de seus territórios e continuou perdendo na última parte do reinado de Saul. Davi conquistou pelas armas tudo que Israel perdera sob os juízes e sob Saul, e acrescentou novas terras. Davi derrotou os filisteus, derrotou os moabitas, também a Hadadezer, os sírios de Damasco, os edomitas, de acordo com o primeiro livro das Crônicas, capítulo 18, versículo 1 a 13. Os amonitas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 19 e capítulo 20. E conquistou também Sião, né, em Jerusalém. Primeiro livro das Crônicas 11, versículo 4 a 9. Salomão conservou e consolidou as conquistas de seu pai Davi, e mediante alianças estendeu seus domínios até além do rio. Esdras capítulo 4, versículo 20. E isso se refere naturalmente ao rio Eufrates. Salomão dominou tudo e sobre tudo. Aí, vamos agora para o reino dividido. O triste episódio da divisão do reino de Israel está narrado na Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 12, e segundo livro das Crônicas, capítulo 10. Os limites de Israel, dos tempos do Reino Unido, não sofreram no princípio alteração. O reino foi dividido em duas partes: norte, ou Israel, com capital em Siquém e Penuel, primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 25, e depois Samaria, primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 24, com 10 tribos, mais a meia tribo de Benjamim. E sul, ou Judá, com capital em Jerusalém, com Judá e outra meia tribo de Benjamim. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 20 e 21. Segundo livro das Crônicas, capítulo 11, versículo 2. E uma pergunta se levanta em nosso coração: e Simeão, que estava plantado ao sul de Judá, confinando com o deserto, como pôde fazer parte do reino do norte? Como já tivemos oportunidade de discutir no tópico anterior, a parte de Simeão, que estava no norte, ficou com Israel, e a outra parte do sul ficou com Judá, ainda que a Bíblia nada nos adiante a respeito. É sabido, entretanto, que muitos dos habitantes das tribos do norte residiam em Judá e seus arredores, segundo o livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 27. É até bom a gente lembrar isso daí. Por quê? Porque é um modo de se resgatar a questão de tribos que poderiam voltar depois do cativeiro babilônico, certo? Porque senão não teria como tribos voltarem. E continuaram onde estavam, sob a liderança de Roboão e continuaram onde estavam sob a liderança de Roboão e seus sucessores. De todos os termos de Israel, levitas e sacerdotes vieram a Roboão em Jerusalém. Abandonaram suas cidades, suas propriedades e bens, mas não ao Senhor, segundo o livro das Crônicas, capítulo 11, versículo 2. Até porque, lembra, os levitas, alguns tinham suas propriedades nas terras do Reino do Norte, mas o Reino do Norte pegou o caminho da apostasia. E politicamente dá até para você entender, porque observa bem, como é que eles vão cultuar a Yahvé, ou Jeová, ou Javé, né, ou Já, ou Iá, né, não sei. E aí, por exemplo, como é que eles vão fazer isso, né? Se isso vai, de certa forma, aproximá-los culticamente de Jerusalém. E se aproximar de Jerusalém de certa forma, se aproximar do Reino do Sul.
Então, estrategicamente, vamos mudar essa questão cultica aí, vamos mudar essa adoração aí, porque se ficar do jeito antigo, vai ter uma nostalgia, vai lembrar do culto, de que não é para adorar falsos deuses, que tem a raiz de Davi, e parará, 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 e aí nesse caso não tem como. Daí a gente vê tanta intriga no Reino do Norte, é um tal de fulano mata Beltrano, é um tal de conspiração daqui, conspiração de lá. Então você percebe que assim, com todos os problemas e pecados do Reino do Sul, mas você percebe que há um reinado mais longo, há uma questão de dinastia, há um pouco mais, né, como é que eu posso dizer, de continuidade do que o Reino do Norte. Porque o Reino do Norte chutou o pau da barraca. Deus e nada é a mesma coisa. Então, quem sabe é a gente nisso aqui. E aí nessa brincadeira, né, o que vai acontecer? É aquele caso, tirou Deus do controle da sua vida, quem controla é você. E se quem controla é você, e como diz, né, Ney Matogrosso, se eu posso pensar que Deus sou eu, aí eu completo a frase de Ney Matogrosso, vai virar um inferno a minha vida, né? Porque assim, é aquele caso, eu não sei quantos aqui lembram daquele filme do Jim Carrey, né? O Todo-Poderoso. Brincar de Deus não é um negócio fácil não, gente. Não é um negócio fácil não. Quem você escolhe que vai viver, quem você escolhe que vai morrer, quem você escolhe que vai não sei o que lá e tal, aí assim, os efeitos vão chegar, né? E assim, um povo que fica na idolatria não quer necessariamente um outro Deus, quer adorar o seu próprio ego, né? Então, assim, porque qual é a dificuldade de adorar a Deus? A dificuldade de adorar a Deus é porque você tem que dizer não para os seus apetites, e dizer não para os nossos apetites é uma coisa difícil, é difícil. É como, por exemplo, a preocupação do crente geralmente é com sexo e cachaça. Então nisso o crente vigia muito, né? Se bebe, bebe escondido, né? Se tem um pecado sexual, é bem na encolha, é uma coisa mais ou menos assim. Mas agora, os outros pecados, a gente às vezes acaba meio que extravasando, né? Eu gosto muito de brincar com quando a gente transforma a fofoca em pedido de oração, né? Então assim, é um jeito assim light de você fazer uma maldade, né? É aquela reunião de liderança que a gente às vezes está fritando o irmão, né? Ou então a gente chega no pastor, né, e fala que o irmão fulano precisa de uma disciplina, mas não é bem que o irmão precisa de uma disciplina, eu estou mordido com o irmão, o pastor está vendido no esquema, né? E eu falo, pastor, a gente não pode deixar isso barato, é a nossa igreja, é a imagem da igreja, tem que ver isso aí. E aí às vezes o pastor até confia nesse líder, vai de bucha, né, e detona o irmão. Mal sabe o pastor que foi usado por um irmão malandro, né, que queria ferrar o outro, né? E aí nessa situação, né, por exemplo, eu preferi pegar o mole do pastor do que de outros irmãos, né? É melhor cortar na própria carne. E aí em relação a isso, né, para a gente observar que assim, muitas vezes eu estou me adorando, e quando a gente se adora, não tem como, não é o reino que vem, é o inferno que vem. E aí um monte de coisa ruim começa a acontecer, né? Eu lembro de uma situação de um pastor amigo meu, que ele estava falando de um episódio, né, em relação a uma determinada igreja, e aí eu estava falando com ele, né, eu falei, pô cara, mas é o seguinte, Deus é Deus, né, assim, Deus sabe por que algumas coisas acontecem, e Deus tem o controle da história. E ele falou um negócio que eu guardo até hoje, ele falou, pastor, é o seguinte, Deus é um cavalheiro, então se a gente não convidá-lo para atuar no nosso ministério, ele não vai atuar, né? Se a gente não deixar a porta aberta para ele atuar na nossa igreja, ele não vai atuar. Quem vai atuar é a gente, não é o Espírito Santo, não é o poder de Deus, é a força da nossa carne e tudo tal. E qual é o problema disso tudo? Vai vir a conta. A conta vai chegar, uma hora ou outra vai vir a conta, né? E se a gente pode fazer alguma coisa para Deus não ficar de fora, a gente tem que fazer. O problema é que ninguém quer se queimar nesse negócio, né? Aquele caso assim, ninguém quer se queimar no sistema. Ou seja, eu estou vendo que é o diabo que está agindo, eu estou vendo que essa ação é maligna, eu estou vendo que esse líder está a serviço de Satanás, eu estou vendo que, por exemplo, o pastor está descambando, eu estou vendo que aquele diácono para diabolos é um pulo. Mas o que acontece?
Ah, deixa como tá para ver como é que fica. Aí o que vai acontecer? A fatura vai chegar. Né? Aquele caso, lembra? Eis que estou à porta e bato. Tem gente que usa aquele texto para evangelismo, né? Não é não, gente. Aquilo ali é uma carta para uma igreja. Jesus está, eu estou à porta e bato. De uma igreja. Então é bom a gente parar para pensar, né? Como é que está a situação das nossas igrejas? Jesus está dentro ou ele está batendo a porta? E detalhe, se a gente não abrir, ele vai continuar batendo a porta. Não vai entrar não. E de repente ele está batendo através daquela pregação do pastor, mas eu estou mordido achando que o pastor está mandando indireto. Ou de repente eu sou o pastor e aquele obreiro, com todo respeito, com todo carinho, com todo jeito, está falando assim: pastor, sei não, hein? Aí eu fico com bronca do obreiro, porque o obreiro está querendo me ensinar a pastorear. E Jesus batendo, né? Ou então de repente aquele irmão, a casa dele está indo para o buraco. E aí o irmão está ali: irmão, abre teu olho, vigia, tal. Quem sabe sou eu, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Mas lembra da pregação do pastor manda lá na igreja, na minha casa mando eu, né? E a família dele está indo para o buraco. Então não sei se dá para perceber que é o seguinte: chega uma hora que quando você vai ver, né, assim, deu ruim, né? Então que a gente, né, pare para pensar nisso e que eu pare de ficar usando isso aqui de púlpito, né, gente? Olha eu pregando de novo. Vamos parar com isso aqui, né? Então vamos embora.